forma única na transição energética. Como vocês sabem, a matriz energética total do Brasil, o país alcançou em 2024 50% de fontes energéticas. E da matriz elétrica, o Brasil se destaca ainda mais com fontes renováveis que representam aproximadamente 88,2% em 2024. O desafio agora para o Brasil é transformar essa vantagem natural em competitividade industrial. Atração de investimentos e desenvolvimento sustentável, que são os temas que a gente vai discutir hoje aqui no painel. Então, eu estou aqui acompanhada no palco de José Borges, que é o gerente de ESG da Casa dos Ventos. Ele vai tratar de governança, desenvolvimento local e instrumentos financeiros. Elbia Ganon, presidente executiva da Beólica e enviada especial de energia da COP30, ela para abordar principalmente competitividade industrial, políticas públicas e investimento. Rodrigo Sluminski, sócio da Gaia Silva Gaed, para discutir segurança jurídica, mercado de carbono, que é um tema que está super em alta, não só no Brasil, mas no mundo. Tem avançado bastante aqui as discussões do Acordo de Paris. E no Brasil, como vocês sabem, no fim do ano passado, acabou de aprovar uma lei, né, do mercado de carbono, que tem agora avançado bastante. O Rodrigo vai poder comentar um pouco com a gente. E o Gabriel Alencar, que é Chief Revenue Officer da DIP ESG, que vai trazer a perspectiva de dados, rastreabilidade, integridade ambiental. Eu sou a Marina Matar, sou CEO da Perspectivas, e é uma honra para mim moderar essa conversa com pessoas tão ilustres. Sejam bem-vindos, todos bem-vindos também aqui da plateia. E a minha primeira pergunta, já começar aqui com a nossa enviada especial da COP30, a Elbia. O Brasil já possui uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo, mas transformar essa vantagem natural em competitividade industrial é um grande desafio. Para além de exportar commodities verdes, como podemos usar a nossa energia limpa, solar e eólica em especial, para reindustrializar o país e baratear a produção de setores eletrointensivos, como, por exemplo, aço, alumínio e indústria química? Quais políticas específicas precisamos para a gente garantir que essa energia barata chegue efetivamente na indústria nacional? Bom dia Marina, bom dia meus colegas de painel, é um prazer estar aqui com vocês e falar de um tema que para nós é hoje o mais relevante. Por que é horrível ouvir a própria voz? Por que é o tema mais relevante? Nós chegamos num ponto em que essa potencialidade do Brasil, de certa forma, ela chegou no seu limite se nós não fizermos uma virada de chave no que se refere às políticas e no que se refere à busca de novos mercados. Toda essa capacidade instalada que você mencionou, ela traz uma produção de energia limpa da ordem de 93%, energia limpa e renovável. E fizemos, inclusive, um estudo recentemente, esse estudo foi entregue ao presidente da COP, André Corrêa do Lago, que é o posicionamento do setor elétrico para a COP30. Nós fizemos uma reflexão de quem somos, onde estamos e para onde devemos ir. E que é justamente a resposta que você está buscando. Nós concluímos nesse estudo que nós temos um bônus verde. A nossa geração de energia, ela é naturalmente competitiva. Então, nós até temos um slogan ali do estudo que é o seguinte: a nossa energia competitiva é limpa e a nossa energia limpa é competitiva. Uau, ótimo, então tá fácil. Não está muito fácil porque mesmo que a gente tenha esse estudo do nosso potencial, nós estamos falando do custo da geração e não efetivamente da tarifa de energia. Porque nós precisamos ainda romper essa barreira da competitividade efetiva. É claro que quando a gente pega a nossa energia e compara com o resto do mundo, a abundância dela e ela tem um razoável grau de competitividade. Mas quando você olha para o mercado interno e a necessidade de transformar o mercado interno, onde está a necessidade de transformar? A gente tem uma matriz energética 50% renovável. Então, tem um nicho de mercado aí para nós, que é o nicho da descarbonização da indústria. Esse é o ponto. Nós temos agora que usar toda essa vantagem
comparativa, eu não a considero competitiva ainda, porque a gente tem que virar essa chave da competitividade e levar essa energia para a indústria, para a descarbonização, inclusive de setores de difícil abatimento. Mas, para isso, a gente precisa destravar algumas questões de competitividade. No caso da indústria, nós temos que ir para esses setores produtivos e entender por que eles não estão fazendo essa migração tão rápida. E que migração? É a migração da eletrificação em muitos processos produtivos em que é possível eletrificar, e tem processos produtivos que não é possível eletrificar. Você precisa continuar usando a molécula. E quais moléculas são essas? São os biocombustíveis e é também o hidrogênio verde. Então, nós ficamos aí, tem uns 2, 3 anos, que o mundo está falando do hidrogênio verde, uau, isso vai trazer a solução para a transição. O Brasil tem o potencial de produzir o hidrogênio verde mais barato do mundo, porém, o mundo não escalou essa tecnologia e o Brasil está com dificuldade de fechar essa conta do hidrogênio verde. E a indústria, quando busca a sua descarbonização, ela vai ter que investir para mudar o seu processo de produção, e isso custa caro, essa conta tem que fechar. Então, nós estamos exatamente nesse ponto, e aí o que nós precisamos fazer para destravar? Bom, a primeira coisa, no âmbito da política pública de forma geral, e aí você até citou, ano passado, nós aprovamos muitas leis relevantes no Congresso, acho que do ponto de vista legal, nós estamos bem cobertos, porque tem lei do hidrogênio, lei dos combustíveis renováveis, tem lei combustível do futuro, que nós chamamos, a lei do mercado de carbono, lei de eólicas offshore, o PATEM, que é o Plano de Transição Energética. Então, está tudo lá aprovado, tem o REDATA para data centers, mas agora a gente precisa de uma regulamentação que vem do Poder Executivo. E essa regulamentação tem que estar muito bem ajustada para dar o sinal de investimento. Então, a primeira coisa é isso. Ali no REDATA, por exemplo, tem os tais incentivos fiscais que são relevantes. E aí eu paro um pouquinho aqui para falar de incentivo. Nós sempre entendemos que, para que o mercado caminhe numa determinada direção, esse é um conceito econômico básico até, você precisa criar os mecanismos de incentivos para ir até lá. Quando eu falo de criar mecanismo de incentivos, sinal para ir até lá, eu não estou falando de subsídio necessariamente. Aliás, subsídio é um outro capítulo de uma história que nem é boa, né? Eu estou falando de você criar sinais para que o mercado funcione em determinada direção. O REDATA, ele tem essa característica, a lei do hidrogênio tem isso, a lei do mercado de carbono, então está lá. E agora o Poder Executivo precisa criar esse mecanismo de incentivos. Às vezes é fiscal. Então, no caso do REDATA, é fiscal, porque tem algumas taxas no Brasil, alguns impostos completamente fora de sentido para o investidor internacional. Então, você tem que eliminar essas travas para você fazer jus ao resto do mundo. Do contrário, o investimento vai para lá. Então, o conceito de incentivo é esse. O conceito de subsídio, a indústria de energia, ela paga muitos incentivos que aí a gente entende como é subsídio, e subsídios perversos para a própria indústria. O excesso de subsídio em geração distribuída, por exemplo. E os subsídios das próprias renováveis, que agora acabaram, que bom que acabaram ali, a lei acabou com isso. Por quê? Esse excesso de subsídio tem colocado uma conta muito alta na ponta para o consumidor. O consumidor industrial está toda hora dizendo, mas criaram mais um subsídio, agora o custo da energia vai aumentar. Esta medida provisória, a 1304, que foi aprovada recentemente, que está para ser sancionada pelo presidente, ela obriga a contratação de usina a carvão, de usina PCH, forçado ali, você força a contratação, e isso vai resultar em tarifa. O Brasil tem que parar de fazer isso, porque se ele não parar de fazer isso, de fato, ele não vai virar a chave da competitividade. Então, esse é o ponto de atenção maior. E existe um outro ponto que é o seguinte, nós precisamos hoje buscar mecanismos de financiamento para que a indústria faça a descarbonização. Se você cria mecanismos de financiamento, e a gente tem instrumento para isso, que é o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social,
você vai fazer com que a indústria acelere esse processo de descarbonização e isso vai criar mais mercado para energia renovável. Por quê? Hoje, a nossa situação é que a gente tem excesso de projetos, excesso de investidor querendo investir no Brasil e não o faz porque não tem mercado. Destravando esses aspectos que eu aqui coloquei, nós vamos fluir realmente, transformar toda essa potencialidade em realidade ou transformar a vantagem comparativa em vantagem competitiva. Sim, perfeito. Perfeita resposta. Eu tenho acompanhado o trabalho da Beeólica, a sua liderança nesses últimos anos e muito dessas matérias legislativas que foram aprovadas, com certeza, se deve ao seu esforço e do seu time que tem feito um trabalho brilhante. E para a gente é uma sorte ter você como enviado especial para a COP30 tratando desse tema, que é uma das maiores especialistas no Brasil para o assunto. E tem toda a razão, é muito mais vantagem comparativa do que competitiva, porque o Brasil tem um custo Brasil tão grande, né? Ainda o problema de transmissão, de infraestrutura, tem muita coisa ainda para resolver, e vocês são grandes especialistas aí para falar nisso. Mas você falou muito da oportunidade do Brasil de desenvolver a sua indústria. Recentemente a CNI divulgou um ranking de produtividade da indústria que já mostra que a indústria brasileira, em comparação com as outras, já é bem limpa, e com certeza é muito pelo trabalho de vocês. O Brasil tem um enorme potencial para a economia de baixo carbono, muito por essa riqueza em renováveis. E aí, pensando nisso, como que a gente pode depois reverter todo esse potencial de crescimento econômico para a população, né? E não só simplesmente exportar toda essa riqueza. Como que a gente pode gerar riqueza aqui e manter? E aí que eu viro um pouco para o José Borges, do ponto de vista de ESG. Quais são os mecanismos de governança essenciais para assegurar que esses benefícios econômicos e sociais chegam às comunidades locais onde os projetos são implementados, evitando a mera exportação de commodities verdes sem o desenvolvimento interno? Primeiro, bom dia a todos. Obrigado aí, Marina, pela questão. Acho que é super importante falar sobre esse tema. Mas antes eu queria agradecer a Elber pela presença, Rodrigo, Gabriel, né, o CNI pelo espaço. Essa questão ela é bastante estratégica para os negócios em renováveis, porque não dá para a gente só gerar comparabilidade, né, entre as empresas se a gente não buscar um diferencial na forma de atuar, né? Então, quando a gente coloca a energia disponível para a indústria e soluções de descarbonização, a Casa dos Ventos principalmente tem uma preocupação bastante grande de poder gerar valor compartilhado para as comunidades onde a gente está inserido. Então, acho que um primeiro arcabouço, né, uma primeira ação dentro de arcabouço de ações é um diálogo aberto e transparente. Então, entender naquela realidade local quais são as potencialidades que o negócio pode impulsionar junto com a parceria e articulação territorial com outros atores. Então, a gente busca muito fazer um caminho de colaboração com o poder público local, junto com líderes comunitários, entender as vocações e viabilizar soluções para que aquela economia seja impulsionada. Basicamente, a gente tem atuado em 4 grandes eixos, né? O primeiro dele é desenvolver o capital social e humano daquela localidade, né? Buscando formar a mão de obra local, buscar toda uma rede de crescimento e focado em educação. Uma segunda é olhar para o capital natural e aí oferecer soluções baseadas na natureza para que impulsione a conservação e preservação daquele bioma, daquela região que a gente está atuando. Tem também toda a parte de articulação territorial, que é em sociedade, poder público e o setor privado trabalhando juntos para o benefício mútuo. E também toda a segurança e gestão de impacto, porque a gente sabe que a operação, quando ela chega, ela tem ali seus impactos e a gente precisa minimizar, muitas vezes mitigar, para que a gente encontre soluções de forma conjunta. Então, essas 4 linhas de atuação, ela promove uma transparência na forma de atuar, com muito diálogo, proximidade, transparência e um relacionamento. Mas, para além disso, né, dentro de um instrumento que gera valor para o negócio e também para as comunidades, a gente tem todo o princípio de gerar adicionalidade, por exemplo, para crédito de carbono, que é um mercado que está aí super se organizando, e para a gente gerar competitividade para esse crédito de renováveis, é importante a gente ter práticas socioambientais bastante robustas para que a gente gere essa adicionalidade e que esse mercado e que esse crédito tenha ali a sua competitividade no mercado. Então, acho que é uma linha bastante estratégica de posicionamento, mas que gera valor compartilhado para todos. Então, a gente acredita muito nisso. Sim, muito importante e também para a gente é um orgulho ter uma empresa brasileira
já aí liderando esse mercado de energia eólica. Não são só empresas de fora, né? A gente tem uma empresa brasileira fazendo esse trabalho e se preocupando também com as comunidades do entorno dos investimentos de vocês, né? Mas a gente agora ouviu aqui o potencial do Brasil para essa área, né, para tornar a indústria ainda mais limpa, produzir produtos mais limpos para exportar, essa preocupação em garantir o desenvolvimento regional também. Então, para a gente já é inegável que tem uma vantagem comparativa do Brasil nessa parte de renováveis. Mas quais são, então, apesar de todas as legislações que já foram aprovadas, Rodrigo, quais são os principais gargalos regulatórios de infraestrutura que ainda impedem que o Brasil possa traduzir essa vantagem natural em um domínio mais expressivo no mercado global de produtos e energia limpa? O que está faltando para a gente despontar? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite à Casa dos Ventos. Eu tenho um carinho enorme pela Casa dos Ventos, porque eu participei da implantação do primeiro projeto da Casa dos Ventos lá em 2009, Morro dos Ventos, em João Câmara. Elber, Gabriel, Marina também, obrigado. Eu vou aproveitar que a gente está entre dois especialistas de ESG e vou tentar falar alguma coisa diferente, aproveitando o conhecimento da minha amiga Elber, que é economista. Do ponto de vista de regulação, tem o lado da realidade que já está posta, e a Elber bem colocou, a gente está bastante estruturado do ponto de vista de legislação em renováveis, não só os programas que constituíram o nosso parque fabril industrial, que hoje é consolidado no Brasil, mas também a legislação que olha para o futuro. Mas eu queria dar um passo atrás e olhar um pouquinho do ponto de vista da empresa, do stakeholder, que eu sei que tem vários aqui, né? E aí eu vou chamar a integração ESG como sendo mote para chegar lá. Quando a gente olha essa necessidade de se identificar elementos que tragam competitividade, eventualmente mensurar, e em algum momento você trabalhar, atuar, reportar, isso tem sido uma novidade que para as empresas mais robustas, estruturadas, como é o caso da Casa dos Ventos, é uma realidade posta. Mas para as outras, para a grande maioria da cadeia de suprimento, isso tem sido um desafio enorme. Não só interpretar a regulação, mas se antecipar à novidade que eventualmente possa vir. E essas novidades, elas acontecem por meio de riscos, então temas que a gente não sabe que existem e acontecem em algum momento, e oportunidades que talvez possam catalisar o nosso negócio. No mercado de energia, a gente está vivendo uma grande crise, né, energia renovável, que é a crise do curtailment. E o que é o curtailment? Nada mais é do que, infelizmente, né, um gap de análise do nosso modelo econômico para a realidade que existe hoje, da nossa capacidade de escoar a produção que foi imaginada lá atrás. Então, o que a gente está resolvendo hoje, do ponto de vista estrutural, é uma crise, que em tese, não é diretamente relacionada ao que a gente está tratando aqui, muito embora tenha a ver com planejamento. A pergunta que eu faço e tem a ver com regulação é, qual é a próxima crise? Por que a gente vai insistir, né, em olhar a fotografia ou eventualmente até pior, o retrovisor, e não se antecipar como a gente tentou fazer no caso do hidrogênio, como a gente está fazendo em eólica offshore, como a gente está fazendo em bateria, como a gente está fazendo em data center, como a gente está fazendo em outras frentes. Qual que é a próxima crise que a gente de fato vai enfrentar? E a regulação precisa estabelecer premissas. A próxima crise, na minha humilde opinião, é a crise climática. E a crise climática, infelizmente, não está, na fala da Elber inclusive fica claro, incorporada no nosso modelo regulatório. Quando a gente privilegia contratação de fontes de energia que são completamente ímpares para o universo da crise climática, a gente destoa da nossa próxima crise. E a solução, ela, infelizmente, na maioria dos casos, não tem sido regulatória. Então, claro, a gente pode trazer regulação, trazer qualidade, vou dar o exemplo agora do mercado de carbono, que catalise esse processo. Mas a ação climática que vai resolver a próxima crise, ela está no contexto da empresa. E quem são as empresas que podem atuar nesse modelo de negócio? São as empresas, como a Casa dos Ventos, como a Engie, são as empresas vanguardistas,
que olham para essa próxima crise e endereçam nos seus modelos econômicos e, eventualmente, nos seus modelos voluntários, soluções que, de fato, sejam catalisadores. E para encerrar só essa primeira fala, o mercado de carbono. E o Gessé bem colocou, né, o mercado de carbono ele vive uma crise de identidade. Porque o problema do mercado de carbono não é a constituição do crédito, é a qualidade do crédito. Certo? E todo mundo fica vendido porque você vive numa premissa regulatória de constituição daquele ativo mensurável, identificável, comercializável, que gerou um custo para a companhia, que é o caso do MDL, que na hora de você utilizar para a solução, ele não tem a valoração, não tem a avaliação, não serve. Né? E aí o exemplo que eu dou no mercado de carbono, eu escrevi um artigo esses tempos, que é a adicionalidade do mercado de carbono no setor de renováveis, que é simples quanto. A gente construiu todas as hidrelétricas do passado sem o mercado de carbono. Mas para que a gente utilizou o mercado de carbono? Sempre para aquele plus, para aquele diferencial, aquela tecnologia disruptiva, aquele lugar em que a gente não conseguiu se desenvolver economicamente, financeiramente, regulatoriamente. Então, é lá que a regulação precisa endereçar os temas que de fato pairam. Né? E aí, quiçá, né, o mercado de carbono possa, no decreto e também na inter-relação com os ritmos, né, o 6.4 e o 6.2, a gente alavancar um pouquinho mais. Então, para começar, acho que é um pouquinho dessas reflexões. Não, foi ótimo que você falou de mercado de carbono, que daqui a pouco eu vou perguntar um pouquinho mais também, para a gente, todo mundo acho que tem interesse aqui. A gente ouve tanto o mercado de carbono há tantos anos, né? E aqui no Brasil, eu lembro que, acho que há mais de 10 anos a gente já está discutindo isso. E tive na Alemanha, acho que uns 10, há muito tempo, há muitos anos atrás, e eu lembro que a gente estava muito avançado em comparação a eles. E aí a gente foi ficando para trás. Vários países já estão aí com suas ferramentas funcionando, né? E a nossa ainda está no comecinho. Depois eu vou querer saber um pouquinho mais disso. Mas, bom, voltando para a indústria brasileira, aproveitando que a gente está aqui no espaço da CNI, até agradecer a CNI pelo espaço fornecido para a gente, oferecido aqui para a gente ter esse debate que é tão importante, tem tudo a ver com o que está sendo discutido aqui na COP. Para a indústria brasileira, a adoção da energia limpa não é apenas uma questão ambiental, já está mais do que claro que é uma vantagem econômica e estratégica. Então, agora para o Gabriel, uma pergunta. Como a DIP ESG utiliza a sua inteligência de dados para quantificar o custo-benefício real dessa transição? Ou seja, como vocês demonstram para as empresas que o investimento em fontes renováveis e a gestão de dados ESG resultam numa maior eficiência operacional, no menor risco regulatório e principalmente numa maior competitividade de custos no mercado internacional? Ótima pergunta. Obrigado pela oportunidade, CNI, Casa dos Ventos, Rodrigo, Elbia, José, prazer estar aqui com vocês. Olha, esse é um ponto crítico e a Elbia puxou lá no início. Como que a gente traz essa pauta para dentro da indústria no dia a dia? O nosso papel no dia a dia é justamente ajudar as empresas primeiro a entender qual que é o tamanho do problema. Qual que é o tamanho da sua ineficiência operacional? Porque quando a Elbia comenta, poxa, hoje é mais uma questão de comparabilidade, ainda não vantagem, é porque ainda existem muitas oportunidades de eficiência operacional na indústria, mas muitas mesmo. Então, quando a gente traz a questão da energia limpa, energia renovável, e isso se tornar um diferencial competitivo, nesse primeiro ponto da pergunta, está muito relacionado a, por exemplo, como que você torna o seu produto mais competitivo. A gente tem alguns clientes, a exemplo, que quando eles levam a fundo essa pauta, acreditam nela, investigam, eles encontram ROI ali de 12, 15 meses, deixando o processo deles altamente descarbonizado, no escopo 2 deles, e muito mais competitivo. E algumas vezes 30% mais competitivo. Ou seja, você descarboniza, pelo ponto que a Elbia comentou, e você tem ROI positivo da própria operação. Você produz mais com menos. Então, acredito que é um ponto muito importante a gente trazer essa pauta com muita educação, dados e inteligência para a indústria, sabe? E mostrar que, olha, vamos investigar isso de verdade no seu processo, porque hoje já temos soluções de empresas brasileiras, a exemplo da Casa dos Ventos e outras soluções para a descarbonização relacionado à questão de eficiência operacional na indústria, que já dão um ROI positivo. E muita gente não sabe disso. A outra parte da pergunta está relacionada à parte de compliance. Todo mundo é cliente de alguém.
né? Toda empresa, por maior que seja, ela é cliente de alguém. E hoje, até pelo mercado regulado de carbono, que está por aí reverberando com o SBCE, e outras questões como IFRS, S1, S2 para as empresas de capital aberto, cada vez mais a gente vai olhar por impacto climático e ambiental na eficiência operacional da empresa, mas também na sustentabilidade financeira dela ao longo do tempo. Hoje, investidores já estão começando a olhar o quão averso a risco aquele negócio naquela região, para aquele tipo de operação se acontecer alguma questão climática ou algum evento disruptivo. Então, a questão de compliance, quando você é cliente de alguém como todos nós somos, no dia a dia, ela reverbera para essa ação no dia a dia. Então, a eficiência operacional traz ROI positivo. E a questão de você olhar para isso do ponto de vista compliance, você está garantindo que o seu negócio será bem visto ou bem avaliado até por ratings de financiamento internacionais. Bom, muito interessante também. E assim, pensando em tudo, como as empresas estão se preparando, e tudo que a gente conversou até agora, e a Elbia com esse papel tão importante aqui na COP30, Elbia, quais são as experiências envolvendo a energia renovável compartilhadas por outros países aqui na COP, que você acha que tem aderência com o que o Brasil oferece e que podem potencializar a presença brasileira no cenário global de energias renováveis? Antes disso, Marina, eu queria fazer um comentário, que é o seguinte: você mencionou essas vantagens que o Brasil tem e como o Brasil pode, inclusive, transportar isso para a sociedade. Eu tenho trabalhado no conceito de transformação energética. O Brasil é um país que, quando ele faz investimentos em energia, ele necessariamente está fazendo investimentos em energias renováveis, porque são os recursos abundantes, são os recursos mais competitivos. E as novas energias renováveis, elas têm uma pulverização muito maior, porque a gente está falando de energia do vento, principalmente no Nordeste brasileiro, também no Sul, né? E esses parques eólicos, eles estão espalhados em todo o Nordeste, também no Sul, e eles trazem um grande crescimento e desenvolvimento econômico e social. Então, a cada R$1 que você investe em energia eólica no Brasil, você devolve R$3 em termos de PIB para a economia brasileira como um todo. E a chegada desses parques eólicos nas regiões, e nós medimos isso no Nordeste, fez um PIB de 21% e um IDHM de 20%. Isso é desenvolvimento econômico-social na veia. Investiu, desenvolveu. Então, o meu conceito de transformação energética é que o Brasil pode transformar a sua economia e a sua sociedade por meio de investimentos em energia. Então, um efeito multiplicador na economia fantástico. Isso sem nenhum efeito catalisador, porque nós, investidores, empresas, com áreas fortes de ESG, nós estamos potencializando esses investimentos. Então, esse é um aspecto muito importante. Neste estudo que eu mencionei, que foi a nossa coalizão do setor elétrico, nós encontramos ali uma outra coisa muito importante, que além do bônus verde, nós encontramos um natural bônus social, que não está associado a esse fator que eu trouxe agora, mas um outro de extrema relevância, que aí sim tem a ver com essa discussão com o resto do mundo. O grande desafio dos países em desenvolvimento, além de se descarbonizarem, porque a matriz elétrica e energética deles tem um gap ainda muito grande de descarbonização, é como levar essa energia limpa e renovável para a sociedade, para a população. O Brasil não tem essa dificuldade, porque nós temos um sistema interligado em que 99% da produção e do consumo estão ligados na mesma rede. Então, se eu adiciono energia renovável no sistema, necessariamente eu já distribuí esse benefício para toda a sociedade brasileira. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que o Brasil tem um programa de universalização do serviço que nós chamamos de Luz para Todos. E isso foi implementado em 2004, quando eu estava no governo. E 99,8% da população brasileira tem acesso à energia.
Então, todo mundo tem energia nesse país, falta esse 02, que muito em breve o Brasil vai fazer isso. É um exemplo, assim, o mundo todo nos chama para contar essa história. Isso também é um bônus que o Brasil tem. E quando a gente vai lá fora e discute com o mundo sobre transição energética e também de soluções energéticas, o que a gente está ensinando para o mundo? Como fazer isso? Então, você precisa interligar, investir em interligação, você precisa fazer programas sociais, que são esses programas tipo Luz para Todos. Esse é o aprendizado que o mundo tem tido. Outra coisa, os nossos modelos de leilões para contratar energia renovável de maneira competitiva. Como eu falei, a geração é altamente competitiva. A energia que chega na ponta que não é, por causa dos encargos e dos subsídios. O que a gente está aprendendo com o mundo lá fora é muito recente, porque nós estamos numa boa virada de chave de tecnologia, trazendo fontes renováveis que são variáveis, como eólica e solar. E a gente está com excesso de geração solar, então a gente está com excesso de geração de energia das 8 da manhã às 16 horas. E o mundo já está enfrentando esse tipo de problema que acaba causando o curtailment, né? Eu não gosto de falar sobre isso, mas eu falo sobre isso 30 vezes por dia. E o que nós estamos aprendendo com relação a curtailment é que nós temos que instalar novas tecnologias, compensadores síncronos, fazer rede mais flexibilizada e também trazer baterias. Semana passada o ministro anunciou que vai contratar baterias. Mas, além dessas baterias, nós precisamos colocar um sinal de preço adequado. Nós criamos incentivos perversos, isso está nos matando, e agora a gente tem que vir com um sinal de preço adequado para corrigir esse problema que nós mesmos causamos. No resultado do nosso trabalho da coalizão, eu ouvi uma expressão muito interessante do Luiz Barroso, da PSR. Ele disse o seguinte: o Brasil corre o risco de perder para si mesmo. Então, nós não podemos perder para nós mesmos, porque para o mundo a gente não perde, mas para nós mesmos o risco é grande. É verdade. Inclusive, ontem também o vice-presidente Alckmin esteve aqui na COP, ele anunciou até uma ambição ainda maior de ampliar as energias renováveis no Brasil, né? E as oportunidades estão surgindo, tem muitas oportunidades de negócio surgindo, o que é bom para o Brasil, porque quanto mais um país é rico, mais também protege o meio ambiente, mais garante crescimento social, desenvolvimento social. Então, a economia não tem país rico que não tem orçamento para garantir saneamento e água tratada para todos, por exemplo. Então, a riqueza acaba, consequentemente, protegendo o meio ambiente. E tem muitas oportunidades aparecendo e, com certeza, terão cada vez mais, principalmente pela fala do vice-presidente ontem. Qual é a oportunidade de negócio, para o José, a pergunta, José da Casa dos Ventos? Quais são as oportunidades de negócio que existem na estruturação de produtos financeiros inovadores, como Green Bonds, que são os títulos verdes, ou os fundos de Blended Finance, que os fortes diferenciais socioambientais, né, o I e o S do ISD, dos nossos projetos, dos projetos do Brasil, especificamente do de vocês, para reduzir o custo de capital e atrair investimento de impacto que buscam retornos comprováveis? Marina, eu acredito muito na proposição que esse painel aqui se dá, sabe? Que eu acho que o expertise de cada um acaba respondendo muito dessa questão, que é olhar para todo o contexto que o setor vive e traduzir isso em oportunidade. Então, se a gente olha para a problemática, olha para o risco dos negócios e transforma isso em oportunidades, a gente está respaldado para poder acessar qualquer meio. Isso, a gente está falando ali a linguagem do investidor. Então, gerir risco é minimizar os impactos, é gerir aquele risco e transformá-lo aí em caminhos suscetíveis. Se a gente olha para a parte de regulação, se a gente olha para a parte socioambiental e a gente propõe soluções para os parceiros, para os clientes, para a comunidade, para o governo, a gente está fazendo gestão de risco. E fazendo gestão de risco, a gente mostra credibilidade, mostra que você tem robustez para poder acessar o capital ao menor custo possível. Então, acho que dentro do papel da Casa dos Ventos, além de oferecer produtos e serviços para os parceiros para buscar soluções em descarbonização, a gente também traz segurança da nossa operação, minimizando esses riscos ambientais. E aí, entendendo toda a nossa cadeia de valor e propondo ações que combinam para esse caminho.
Então, eu acredito muito nisso. Bom, voltando um pouquinho para o mercado de carbono, eu falei que eu ia querer saber um pouquinho mais com o Rodrigo, da Silvia, do escritório Silva, sócio da Gaia Silva e Gaed, desculpa. Uma pergunta sobre o mercado de carbono. O mercado de carbono regulado no Brasil, que ele está em fase de implementação, ele tem um potencial de ser um motor econômico para a transição. De que forma a gente pode garantir que a arquitetura legal e a governança desse mercado sejam robustas o suficiente para atrair investimentos globais de alta integridade, evitando as contagens triplas de créditos de carbono e garantindo a credibilidade internacional dos nossos ativos ambientais? Para responder essa pergunta, eu vou dar um passo atrás. ROI socioambiental, que tem a ver com isso? E o Blended Finance. Para o ROI socioambiental ser positivo, basta a gente incorporar a externalidade negativa de longo prazo. Todo o ROI socioambiental é positivo. Se a gente, nos nossos modelos matemáticos, traz a valor presente o ativo que hoje pode ser um passivo que está colocado no longo prazo. Então, o ISD sempre é, a integração ISD sempre é no longo prazo. Trazer o VPL, né, múltiplos, considerando a externalidade negativa no longo prazo. Um segundo ponto que tem a ver com o mercado de carbono, e tem a ver com a fala da Elbia também. Vai ser cada vez mais difícil utilizar o dinheiro de fomento para descarbonização. Rodrigo, o que você está falando? Vai ser cada vez mais difícil para utilizar o dinheiro de fomento para descarbonização. Por quê? Pelo lado bom ou pelo lado ruim? Pelo lado bom, a descarbonização entrou na linha de produção econômica. Ela já por si só gera 2 dígitos. E a gente consegue, a descarbonização per se, considerar um negócio rentável. Algumas tecnologias muito disruptivas, naturalmente, elas ainda precisam do fomento. Então, a tendência é que a descarbonização no modelo Blended Finance, ou seja, a tese da mitigação, ela seja catalisada por esses instrumentos. Mas por que eu falo isso? Porque a tendência é que a grande quantidade, o volume de recursos que existe hoje para financiar clima, ação climática, por conta da nossa inação, tende a ser catalisado, direcionado para a tese de adaptação. E aí um segredo que eu tenho contado, o Fernando do meu time está aqui, eu tenho contado em todo lugar que eu vou, e eu acho que é a tese que vai vencer na estruturação de negócios verdes para futuro. Quando a gente for eventualmente fazer financiamento, né, Blended Finance, estruturação de negócios que envolvam mitigação, a gente precisa trazer sempre elementos de adaptação integrados. Então o José bem falou, olha, eu preciso, para gerar adicionalidade no meu projeto de mercado de carbono, ter robustez na devolução socioambiental para aquilo, né, de fato tem integridade. Então quando a gente vai financiar um projeto eventualmente de descarbonização, qualquer que seja, eu vou dar um exemplo que é um projeto vencedor, né? A gente tem que colocar o elemento de adaptação. Então, um dos programas, e a gente conversou no passado, né, José, que é o Mitigation Action Facility, do GIZ, uma agência de fomento alemã, 100 milhões de euros por ano para projetos. De 523 projetos, 25 foram shortlisted, 6 no mundo foram escolhidos e somente 1 no Brasil. E esse projeto é o projeto que o escritório, né, fez todo o projeto design e apoiou. Um projeto que tem um grant e um modelo de Blended Finance bem interessante. Mas qual que é o segredo desse projeto? A tese é a descarbonização, né, combustível sustentável de aviação. Mas dentro do conceito de cada um deles, desses micro projetos com etapas, a gente ressaltou a entrega da adaptação. E lá está o mercado de carbono. Porque o elemento importante nesse projeto, e assim como outro, é você trazer alta integridade no contexto do mercado de carbono na hora de você plantar, né? Nesse caso é a macaúba, para você plantar em área degradada, para você não competir com alimento e todos, né? Para você eventualmente contabilizar isso no CORSIA de maneira adequada, para você contabilizar de maneira correta na tua NDC ou na NDC do país que estiver usufruindo, no caso da aviação. Então isso é muito complexo.
E a regulação brasileira ainda não conseguiu trazer isso. Alguém tem ideia quando que é o primeiro mercado de carbono? Que ano? 1991. Que é um carbon tax, junto com o início do mercado de carbono que foi se estruturando. Então, o mercado de carbono que ganhou, de fato, um grande impulso é o mercado da integridade. É o mercado que trouxe, né, adicionalidade como elemento crucial, coração do mercado de carbono. A regulação brasileira não conseguiu trazer isso. E a regulação brasileira, por vezes, ela confunde incentivos econômicos com incentivos socioambientais. E fecho com um exemplo, né? O artigo 56 do SBCE, da Lei de Mercado de Carbono, prevê 0,5 de investimento da reserva técnica de seguradoras para ativos ambientais dentro do contexto da Lei de Mercado de Carbono. Esse artigo, o artigo 56, está judicializado no Madim, de março, acho que o relator é o Flávio Dino, que entrega o básico. A regulação confunde o objetivo maior da seguradora, que é trazer segurança jurídica para um mercado seguritário. Então, às vezes, a integridade, ela foge do contexto regulatório e a gente tem que buscar, né, no decreto, nas nossas interrelações e principalmente no modelo de certificação brasileiro, a solução que traga essa integridade. Do contrário, a gente vai ter bastante crédito que vai continuar sem ter nenhuma comercialização. Sim. Bom, e está mais do que claro, acho que está muito interessante esse debate, porque é uma verdadeira aula aqui para quem, principalmente para quem trabalha em empresa e está agora trabalhando nesse planejamento do ano que vem, né? Tudo isso que a gente está falando faz muito parte de estratégia das empresas mesmo, estratégia de negócio para os próximos anos, porque envolve competitividade, redução de custo, enfim. E aí a gente entra um pouquinho, o mercado de carbono é uma grande oportunidade para o Brasil, para as empresas, e aí entra um pouquinho também na parte de barreiras econômicas, que a gente já está começando a enfrentar, né? Então, uma pergunta para o Gabriel, da DPSG. A gente tem observado cada vez mais barreiras comerciais verdes, né, surgindo, como, por exemplo, a da Europa, que é o mecanismo de ajuste de carbono na fronteira, o CBAM, na União Europeia. Esse mecanismo ele exige que a indústria brasileira prove a baixa intensidade de carbono dos seus produtos. Como a plataforma e as métricas de dados da DIP fornecem a essas empresas exportadoras as evidências de rastreabilidade e a transparência necessária para desbloquear mercados e garantir a resiliência de suas cadeias de suprimentos contra soluções ou tarifas de carbono? Perfeito. Bom, a gente tem conversado aqui desde a nível federal, a nível de políticas, a nível de novas regulamentações, eficiência operacional, e agora chegamos no produto, né? Que é o que move a economia no dia a dia, aquilo que a gente produz e vende e comercializa. Igual você bem comentou na pergunta, o mercado europeu já estabeleceu, ou está reverberando, por assim dizer, há discussões, né, da velocidade, o CBAM. E aí, isso pode significar, até parafraseando um pouco o Rodrigo, um risco ou uma oportunidade. Porque para o empresário no Brasil, se ele deixa essa pauta escapar, ele perde uma oportunidade de começar a exportar para a Europa, porque aí o carbono começa a ter alguma equivalência monetária na competitividade dele fora do Brasil. Então, até em palestras com empreendedores que estão iniciando algum negócio, com o pessoal do Sebrae, eu tenho falado muito, gente, pensa no seu produto já neutralizado, porque você já pode começar a andar correndo, sabe? Então, essa é uma janela de oportunidade no mercado que, igual o Dan comentou ontem no evento, ela é finita. Então, a oportunidade que o Brasil tem, ela é ótima e ela é abundante, mas ela também é finita. Porque se nós não nos organizarmos, estruturarmos como indústria, como empresários, para aproveitarmos isso, outros aproveitarão. E aí a gente novamente perde, né, para nós mesmos. Então, esse eu acho que é um ponto de vista de oportunidade. E do ponto de vista de compliance ou de risco ao negócio, cada vez mais, e aí entra na pauta aqui de como a gente pode aproveitar essa abundância de energia limpa no Brasil. Poxa,
se você torna o seu produto o mais carbono eficiente possível, que nem sempre é possível ter um produto carbono neutro de verdade sem comprar crédito de carbono, mas quanto mais carbono eficiente, vamos colocar essa equação, carbono eficiente possível ele for, comparado ao resto do mundo, principalmente olhando mercados que estão buscando isso como a Europa, você não fizer isso, você vai acabar perdendo a oportunidade. Porque o pessoal lá fora, eles já estão buscando essa eficiência, porque eles estão altamente regulados há mais tempo que a gente, e aí eles vão começar a mandar isso para cá. Aí o SBCE reverbera no Brasil e começa a ver importação de produtos mais carbono eficientes em relação a produzidos no Brasil. A gente inverte a ordem da oportunidade que estamos tendo. Então, assim, eu acho que essa ótica é importante a gente pensar. Por isso que o Dan comentando ontem, em uma das palestras que eu assisti ele falando, fala, gente, esse momento ele é finito. Saibamos aproveitar e vamos nos estruturar para isso. Acho que essa é uma das óticas que eu queria trazer no dia a dia. Sim, perfeito. Na minha terra a gente fala que o cavalo está passando selado. Aí depende de nós aproveitar essa oportunidade. E aí, lembrando um pouquinho, acho que a gente tem ainda 13 minutinhos, dá para dar uma última rodada de conversa, aproveitando um pouquinho o que a Elga falou, né, que a gente corre o risco de perder a oportunidade para nós mesmos, né? A transição energética, ela exige investimentos massivos e de longo prazo. E no contexto da COP30, onde o financiamento climático é um tema central que tem sido discutido aqui, o Brasil compete globalmente por esse capital. O que torna o Brasil competitivo para o investidor estrangeiro hoje e o que mais falta? Na sua avaliação, qual é o peso das políticas como o mercado de carbono regulado ou incentivos fiscais, não subsídios, incentivos fiscais, e principalmente estabilidade e previsibilidade regulatória para garantir que o Brasil seja o destino preferencial desses investimentos e não outro país e a gente perca mais uma vez aí oportunidades que, como o Gabriel acabou de mencionar? Lá na minha terra a gente fala também que o cavalo está passando, como a gente é mineiro, né, fala que está arriado. Mas é bem isso que nós falamos no painel o tempo todo. A gente está diante de uma grande oportunidade, agora, não dá para esperar. E nós precisamos identificar onde o mercado é capaz de caminhar sozinho e onde a gente precisa de algum ajuste que seja regulatório ou até mesmo de incentivo. Então, no que se refere à estabilidade legal e regulatória, o Brasil historicamente é um país que cumpre contratos, que traz estabilidade. Quando nós falamos de setor elétrico especificamente, nós fizemos uma grande reforma em 2004 e essa reforma ela teve muito esse pressuposto de estabilidade e, de certa forma, a gente conseguiu isso. Hoje, o que nós estamos carecendo do ponto de vista legal e regulatório é o ajuste às novas tecnologias, o ajuste à nova matriz que o país criou. Então, de fato, nós precisamos de ajustes regulatórios e a MP 1304, de certa forma, ela se presta a isso. Tem ali a abertura de mercado, tem outros temas que são muito importantes, inclusive a solução para carteio, né? A solução está ali, agora nós estamos na luta para que seja sancionado, porque estão falando em veto. Quer dizer, é brincadeira, né? Esse país, quando cria um mecanismo para resolver um problema, depois aí começa a discutir que aquilo não é solução. São vários equívocos que ficam criando em torno disso. Então, a gente precisa desse ajuste legal regulatório de forma geral, pensando na atratividade de investimento. Nós precisamos trabalhar melhor a competitividade, e a competitividade num contexto mais amplo, que está associado ao custo Brasil. A gente precisa eliminar essas barreiras de custo. Estabilidade a gente tem, recurso a gente tem, a gente precisa eliminar algumas barreiras de custo e criar mecanismos de financiamento que sejam mais adequados à necessidade neste momento. Nós estamos com outras necessidades e nós estamos vendo que a necessidade ela está na indústria. A indústria precisa encontrar caminhos para se descarbonizar. Então, você cria uma lei, você obriga a partir do mercado de carbono, e aí precisa regulamentar bem isso para que seja
um mecanismo de incentivo, mas também que seja plausível, né? Você tem que ser crível, senão não vai. Então, você precisa trabalhar melhor nessa regulamentação do mercado de carbono. E sobre o financiamento climático, às vezes, né, a gente participa de discussões do financiamento climático, e financiamento climático não deveria ser uma grande questão, porque dinheiro não falta no mundo. Aliás, está sobrando capital, ele está voando por aí, louco para aterrissar em algum lugar. Principalmente quando você vê os Estados Unidos saindo do jogo, sobrou mais grana, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Daí você precisa do desenho adequado. Dinheiro não falta, falta desenho adequado, falta você criar, de fato, o caminho para a descarbonização e o caminho para atrair investimento. E eu espero realmente que o Brasil seja capaz de fazer isso, porque nunca antes na história do país a gente teve uma oportunidade tão grande de nos industrializar e nos industrializar bem num novo modelo econômico global, nessa nova economia. O Brasil tem tudo para liderar essa nova economia, junto com a China, naturalmente, que já conseguiu fazer isso. Sim, você comentou também que cada investimento feito nessa área triplica no PIB, né? Então, é uma oportunidade grande. Acho que a gente falou também com o José, né, da questão da importância do desenvolvimento local, e a gente sabe que cada investimento como um parque eólico atrai outros novos investimentos, então desenvolve a economia local, né? Por isso que é tão importante também, qualquer investimento novo numa região atrai novos investimentos de outras áreas. E aí, pensando nisso, para competir globalmente, uma pergunta daí para o José, para competir globalmente, a gente não pode depender só dos nossos recursos naturais. A gente precisa de uma cadeia de suprimentos local forte. E aí, do ponto de vista de ESG, sendo o S de social e o D de governança, como a gente pode fomentar negócios locais na fabricação de equipamentos chaves, como painéis solares, como eletrolisadores e baterias, e quais incentivos e parcerias público-privadas são necessários para que o conteúdo local se torne, ele mesmo, uma vantagem competitiva e uma nova oportunidade de reindustrialização verde para o Brasil, e a gente não fique dependendo de importação de conteúdo, né, de recursos, né? Marina, eu acho que também não tem uma receita mágica, mas tem elementos super importantes para poder trazer essa discussão ser factível. Fomentar o conteúdo nacional, ele parte de algumas premissas, principalmente focar em ciência e tecnologia. Conhecimento, ele transforma qualquer solução. E fomentar indústrias dessa natureza, você precisa destravar, né, ou fomentar ainda mais a educação no Brasil. Então, acho que é um pilar bastante fundamental. Por outro lado, acho que tem todo o arcabouço de incentivos que, para uma indústria dessa natureza crescer, se instalar e operar, é necessário, né? E sem isso, eu acho que a problemática ela se torna maior. Mas, como tem muito conhecimento fora, tem o arcabouço tecnológico e conhecimento e gente com vontade de fazer, porque aí o Brasil é muito bom nisso, né? E a gente está aqui numa COP no Brasil para provar isso para o mundo, trazer isso tudo dentro de um jogo único. Então, acho que mapear toda a cadeia, trazer práticas realmente responsáveis dessa cadeia de suprimentos, para você ter isso transformado em vantagem competitiva e um parque tecnológico instalado para abastecer toda a sua cadeia. Então, acho que a gente pode flutuar por aí para poder endereçar essa questão. Muito legal, e é muito importante mesmo a preocupação das empresas também com o social, né? Com o impacto nas comunidades dos entornos. Isso, a Casa dos Ventos, eu acompanho, vocês têm feito muito bem. Uma última pergunta daí para o Rodrigo, pensando mais na parte jurídica, né, e financeira, que é a sua área mais de atuação. Na sua visão, quais são os mecanismos jurídicos e financeiros essenciais para assegurar que essa vantagem natural que a gente tanto tem falado aqui no painel, né, vantagem natural do Brasil, resulte realmente em desenvolvimento social e econômico equitativo para as comunidades locais e tradicionais? Vamos pegar pela história, né? A gente cresceu num modelo de renováveis em que os bancos de fomento exigiam regras socioambientais para financiar os parques, né? Então, as condições gerais do BNDES, BNB, os FCOs e depois AFCs, bancos multilaterais, todos eles, né, colocaram regras básicas de
de estruturação para você apoiar, eventualmente, soluções que sejam, né, em tese, além, né, do core business do negócio das renováveis. Isso mudou também, sabe? E eu acho legal falar isso, porque essa aqui é a minha 10ª conferência, eu costumo falar isso, porque o que aconteceu, 10ª conferência climática? O que aconteceu foi que o setor privado está tendo um letramento muito legal aqui. No Brasil, né, claro, o letramento de sentir esse calor, né, dessa dificuldade de vai e volta. E está sendo maravilhoso. Essa experiência, a experiência que a gente teve ontem com a crítica, né, do chanceler da Alemanha foi muito interessante, porque a gente... O que você está falando assim do Brasil? A gente é maravilhoso. É difícil, então bem-vindo aqui. Então as empresas estão conseguindo incorporar, independentemente da regulação, providências que vão além. O quanto isso custa e o quanto que isso vai ser incorporado no ROI socioambiental, o quanto os múltiplos vão incorporar. Bom, o curtailment que o diga. Se a gente não colocar no modelo a próxima divisa de risco climático, sem dúvida, vai ter algum problema de valuation. E a gente vai ter um write-off e vai ter vencimento da SPA de dívida. Então não dá para ter esse descuido mais. Esse letramento é essencial. Achar que vai depender da regra, clara, no caso do curtailment especificamente, não tem como. A solução tem que ser regulatória. Tem que ser com base em lei para dar segurança jurídica. Mas, aí uma crítica construtiva que eu faço. O setor privado não pode ficar esperando a política pública para agir. Não tem mais tempo para fazer isso. E que bom que a gente conseguiu sair desse lugar comum e nesse letramento trazer mais, né, valor, independente do que esteja regulado. E não é que é uma providência voluntária. Não, você está incorporando algo que provavelmente será regulado em algum momento, você não sabe quanto, mas aquilo com certeza vai trazer mais segurança e vai levar mais, né, o nosso setor além, que com certeza é um setor muito pujante e é imprescindível para o sucesso da nossa economia. É interessante que você comentou, Rodrigo, que as empresas estão cada vez mais engajadas nas COPs, né? Eu também participo desde 2016 e no começo eu sentia muita falta dos empresários mesmo nesse debate, porque no final a sociedade civil pressiona os países para reduzirem as emissões, os negociadores, os representantes, os líderes assumem as metas de redução, mas quem de fato consegue viabilizar a redução das emissões é o setor privado. É a gente que cria essas soluções para que os países consigam cumprir as metas que assumiram no Acordo de Paris. Então, por isso, até parabenizar a CNI por esse espaço, que eles já estão em alguns anos criando um espaço dentro das COPs para trazer o setor privado para o debate, porque realmente isso é essencial. Somos nós que criamos essas soluções para viabilizar toda essa redução das emissões. Uma última pergunta, então, agora para o Gabriel. Se der tempo, a gente passa uma rodadinha rápida para vocês falarem uma mensagem final aí, mas, Gabriel, o capital global está cada vez mais direcionado a ativos verdes. Como a análise da DPSG transforma o desempenho da indústria em energia limpa em elegibilidade para blended finance ou crédito verde? E de que forma a comprovação baseada em dados que atesta o compromisso da empresa com a transição energética influencia o custo de capital e o valor de mercado de uma empresa brasileira, conferindo-lhe um prêmio de sustentabilidade global? Olha, isso é cada vez mais factível, eu diria. Um dado importante, falando só de dinheiro emprestado de bancos para empresas no Brasil PJ. O Brasil tem aproximadamente, os bancos do Brasil emprestam, então só falando de economia local, nem global ainda, mas os bancos do Brasil emprestam aproximadamente 6 trilhões de reais para as empresas. Esse é o tamanho da dívida rolando, entre 6 e 6,5. Então, imagine o tanto de dinheiro que está rolando entre banco e empresas no dia a dia. E os bancos, eles foram regulados até mesmo antes da indústria das empresas pelo Banco Central a reportarem semestralmente um relatório chamado DR-SAC, né? Que é a Declaração de Responsabilidade Socioambiental e Climática. Parte dessa declaração, os bancos eles têm que reportar as emissões financiadas deles, que é o quê? Qual que é o carbono que você é corresponsável no seu empréstimo? Então, se uma empresa ela emite 10 mil toneladas de carbono no ano, a exemplo, e o banco está financiando 10% da operação dela, conta de padeiro, ele é responsável por 1 tonelada em relação a esse empréstimo. Então, ele está financiando
uma tonelada de carbono. Interessante esse dado, porque o que a gente trabalhou com a Febraban recentemente? A gente uniformizou a base de dados da Febraban. A gente criou uma base de emissões de fatores de emissões brasileira, tropicalizada. E aí agora todos os bancos vão passar a calcular as emissões financiadas deles a partir dessa base, para ter uma mesma premissa. E isso gera um nível de comparatividade entre os bancos, porque agora eles vão ter que olhar, eles estão enviando isso para o Banco Central, o Banco Central está monitorando, e eles vão ter que olhar como que eles descarbonizam a carteira de crédito deles. Isso é um fato muito novo. Então, será uma oportunidade vinda pela pressão do mercado financeiro, da necessidade de descarbonizar a carteira de crédito deles, chegando às empresas, é onde conecta toda a nossa conversa aqui hoje. Então, existe também uma janela de oportunidade das empresas que estão se postando proativamente a esse processo de descarbonização e aproveitando essa abundância que temos de energia limpa, de acessar esses créditos, e às vezes não é nem uma green bond, às vezes é um crédito normal, só que uma linha um pouco mais direcionada, com maior espaçamento de crédito, ou trocar uma dívida pela outra. Só que, novamente, essa janela é finita. E isso está acontecendo nesse exato momento. A gente assinou esse acordo há uns 2 meses atrás, a Febraban anunciou semana passada. Então, tem um caminho bem interessante, deixa essa mensagem aqui aos empresários e à indústria, de converse com os seus bancos. Existe uma oportunidade no Brasil, nesse momento, vinda pelo mercado de capitais, de você acessar conversas mais compatíveis com a competitividade local, por assim dizer. Sim, obrigada. Bom, eu só vou então encerrar o painel e passar uma frase para cada um falar qual é a principal expectativa de vocês, o principal resultado que vocês esperam dessa COP em uma frase. Elber. Maior engajamento do setor produtivo e da sociedade civil. É o maior da história das COPs. Eu acho que é a oportunidade de buscar essas soluções e concretizar. Eu estou muito feliz com o engajamento do setor privado, sinceramente. Eu acho que a gente só tem que elevar um pouquinho mais a barra e fugir um pouquinho das falas vazias. Eu acho que a gente consegue fazer isso. Tem um termo que eu não sei como traduzi-lo, mas que os americanos gostam muito, né? Que é go first and lead the way. Então, aproveitemos essa oportunidade. Vamos em frente e lideremos esse caminho. Acho que para mim é isso. Isso aí, obrigada pelo debate, gente, altíssimo nível, obrigada pela presença de todos e obrigada pela CNI, pelo espaço oferecido para a gente.